Pessoal, vamos falar da última parte do dia 4, semana 2, ética. Questão 221. Em todas as situações, deve-se obedecer os princípios da publicidade. Todas as situações, não. Atos sigilosos caem, então não são todas as situações. Então, a fim de garantir a eficácia e a moralidade do ato do Estado, a eficácia e a moralidade do Estado brasileiro. Está errado, porque não são todas as situações, atos sigilosos não se enquadram. Então, é um processo previamente declarado sigiloso, aí, como investigações policiais, segurança nacional ou do interesse superior do Estado e da administração pública. Questão 226. O servidor público não deve opor resistência injustificada à fiscalização dos seus atos ou serviços por quem de direito. Literalidade aí do inciso 14, letra S. São deveres fundamentais do servidor público facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Questão correta, portanto. 230. O servidor público deve usar de artifícios, já põe aqui uma atenção, para procrastinar o exercício regular de qualquer pessoa. Totalmente furado. Então é vedado, é proibido usar de artifício para procrastinar, empurrar com a barriga ou dificultar o exercício regular de direito de qualquer pessoa, causando dano moral ou material. Então a questão está errada. 233. O servidor não deve omitir a verdade ou falseá-la. Ok. Ainda que, isso aí é absoluto, ainda que esta contrarie interesse da pessoa interessada ou da própria administração pública. Perfeito, questão correta. Então veja, toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Perfeito? Então, aí não tem exceção. 251. Os deveres atribuídos aos servidores públicos incluem o de participar em estudos relativos à melhoria do exercício de suas atividades profissionais. Perfeito. Então, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Questão correta, portanto. 285. O servidor público deve obrigatoriamente contribuir para a implementação de políticas públicas. Isso daí está certo, está certo. Isso aqui foi lá do decreto 629. Tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício da gestão da ética pública. Ok. O descumprimento desse preceito fundamental é motivo para a censura. Ok? Ok. E caso de reincidência, para a suspensão. Lembrar novamente, não caia nesse conto de que temos casos aí de pena de além de censura no Código de Ética. Perfeito? Então, está errado porque não existe a previsão aqui no caso de reincidência de censura ter suspensão. Questão 300. O servidor deve ser assíduo e frequente. Perfeito? Perfeito. O servidor ao serviço. Beleza? Beleza. Bem como tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e de contato com o público. Correto. Além de abster-se de exercer as prerrogativas funcionais do cargo de forma contrária aos legítimos interesses dos usuários. Veja, agora, olha só, agora ele está falando sobre os interesses dos usuários. Prestou atenção que naquela outra questão da bateria anterior ele estava falando do interesse dos cidadãos, estava errado.
Agora, dos usuários, ele está trazendo como certo. Então, o CESP é terrível. Ele transforma algumas questões em loterias, ok? Então, ele está falando que aqui, então, que você vai tentar lembrar? Para exercer as prerrogativas funcionais do cargo do servidor, ele tem está em interesse legítimo de quem? Dos usuários da prestação deste serviço, ok? Então tenta pensar dessa forma para você não errar essa questão. Então veja, são deveres fundamentais do servidor público a ser assíduo, frequente ao serviço, na certeza que sua ausência provoca dano ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então, veja que eu estou prestando serviço ao usuário enquanto servidor público, então eu tenho que abster-se de exercer as prerrogativas funcionais do cargo de forma que contraria aí o que? Os interesses legítimos dos usuários. Então lembra que essa questão também vai virar o que? Uma questão teoria para você não errar outras questões similares aí na tua prova. Questão 317. O servidor público ele deve abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Ótimo. Mesmo não cometendo qualquer violação expressa em lei. Mesmo não cometendo violação expressa em lei, obviamente que ele não pode exercer a sua função, certo? Com finalidade estranha ao interesse público. Se for finalidade estranha ao interesse público, ainda que ele não viole a qualquer dispositivo em lei. Então, mesmo que não viole dispositivo legal, ele não pode executar suas funções estranho ao interesse público. O interesse público, então, ele é o que? Intransponível. Então, abster-se de forma que absoluta. Veja que no direito nada é absoluto, a gente sempre fala isso, mas olha o que está escrito aqui. Abster-se de forma absoluta é exceção. Eu já falei que o direito ele é o que? A ciência das exceções, então tem nada no direito é absoluto, também tem exceção aqui, ó. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Pronto. Mesmo que esteja observado aí as formalidades legais e mesmo quando ele não cometer uma violação que seja expressa em lei, mesmo assim, se for exercer uma atividade com finalidade estranha ao interesse público, não pode. Então, questão está correta. Questão 264. O servidor público deve pautar-se pela dignidade, pelo decoro, pelo zelo, pela eficácia e pela consciência dos princípios morais. Certo ou errado? Certo. Seja no exercício do cargo ou função, ou ainda o quê? Ou fora dele. Perfeito. Já que sua conduta refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes devem ser direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Perfeito. É exatamente o que está escrito aqui, a literalidade aí do inciso 1º, questão correta, portanto, ok? Questão 267. Para desempenho de suas funções com rapidez, perfeição e rendimento, o servidor público deve, de imediato, comunicar a seus superiores todo e qualquer ato ou fato de interesse público, todo ato e fato contrário ao interesse público, ok? Então, não vai ficar um fofoqueirão aí.
Então veja, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. Questão errada, portanto, e assim terminamos a bateria aí. Vamos para a próxima. Um abraço e até breve.